Torturados por amor a Cristo, capítulo 5. Mais uma vez falarei sobre a igreja subterrânea. Ela funciona sobre as condições muito difíceis. O ateísmo é a religião oficial em todos os países comunistas. Então, mais ou menos, liberdade de os velhos crerem, porém a juventude e as crianças não têm o direito de crer. Tudo nesse país, rádio, televisão, cinema, teatro, imprensa, casas editoras, tem o objetivo de desarraigar a crença em Deus. A igreja subterrânea tem muito poucos meios de opor-se às enormes forças dos estados totalitários. Seus ministros na Rússia não tiveram qualquer preparo teológico. Existem pastores que nunca leram a Bíblia toda. Contarei como foram ordenados. Encontramos um jovem russo que era ministro, secretamente. Perguntei-lhes quem o havia ordenado. Respondeu-me: não tinha nenhum bispo que nos ordene. O bispo oficial não ordenara ninguém, a não ser que tenha sido aprovado pelo Partido Comunista. Então 10 de nós, jovens crentes, fomos ao túmulo de um bispo que havia morrido mártir. Depois de nos colocarmos a mão sobre seu túmulo, os outros formaram um círculo ao redor de nós e invocamos o Espírito Santo para nos ordenar. Então, estamos certos que fomos ordenados pelas mãos traspassadas de Jesus. Para mim, a ordenança deste jovem é válida diante de Deus. Homens ordenados dessa maneira, que nunca tiveram qualquer preparo teológico e que muitas vezes sabem pouco a respeito da Bíblia, levam avante o trabalho de Cristo. É como a igreja dos primeiros séculos, que seminários frequentaram aqueles que por Cristo transtornam o mundo. Será que todos sabiam ler? E quem lhes forneciam Bíblias? Deus era que lhes falava. Nós, da igreja subterrânea, não temos catedrais, qual, no entanto, é catedral que seja mais bela que o céu aberto, para onde guiamos o olhar quando nos reunimos secretamente nas florestas. O gorjear dos pássaros substitui o órgão. A fragrância das flores era o incenso, e os andrajos de um mártir recém saído da prisão impressionava muito mais do que os parâmetros dos padres. Tínhamos a lua e as estrelas por velas. Os anjos eram nossos acólitos que acendiam. Jamais poderei descrever a beleza dessa igreja. Frequentemente, depois de um culto secreto, crentes são capturados e levados aos cárceres. Ali, usam grilhões com a mesma alegria de uma noiva que ostenta com uma joia preciosa recebida do seu marido. As águas nos cárceres são tranquilas, recebem-se ali os beijos e abraços do Senhor. Jamais tocaríamos esses lugares pelos aposentos dos reis. Só tenho encontrado crentes verdadeiros, jubilosos na Bíblia, na igreja subterrânea e na prisão. A igreja subterrânea é oprimida, entretanto, de muitos amigos, até entre aqueles da polícia secreta e até entre os membros do governo. Algumas vezes, tais crentes secretos protegem a igreja subterrânea. Recentemente, jornais russos reclamaram contra um número sempre maior de não crentes, só na aparência. Estes, explicava a imprensa russa, são um sem número de homens e mulheres que trabalham nos vários escalões do poder comunista, nas repartições do governo, no departamento de propaganda e em todo lugar, que aparentemente são comunistas, porém, intimamente são crentes ocultos e membros da igreja subterrânea. A imprensa comunista contou a história de uma jovem que trabalhava no departamento de propaganda no governo. Depois do trabalho, ia para o seu apartamento e ali se encontrava com o esposo que voltava do trabalho. Depois do jantar, ela e o marido reuniam um grupo de jovens dos outros apartamentos do mesmo edifício e faziam secretamente estudos bíblicos e reuniões de oração. Isso está acontecendo em todo o mundo comunista. Dezenas de milhares de tais, não crentes, só na aparência, existem em todos os países do bloco comunista. Pensam ser mais prudentes, não assistir às reuniões das igrejas de fantasia, onde seriam vigiados e ouviram apenas um evangelho de água açucarada. Em lugar disso, permanecem nas posições de responsabilidade, que ocupam onde testemunho de Cristo, sossegada e eficiente.
A fiel igreja subterrânea tem milhares de membros em tais posições. Promovem reuniões secretas em porões, sótãos e apartamentos e lares. Na Rússia, ninguém lembra mais os argumentos a favor ou contra o batismo de crianças ou adultos, nem a favor nem contra a infalibilidade papal. Não são nem pós-milenistas. Não são capazes de interpretar profecias, nem discutem sobre elas. Porém, muitas vezes fiquei pasmo ante a facilidade com que podiam provar aos ateus a existência de Deus. Suas respostas aos ateus são simples. Se vocês fossem convidados a uma festa, onde houvesse todos os tipos de boas iguarias, creriam que ninguém as havia preparado? Ora, a natureza é um banquete preparado para nós. Temos tomate, pêssegos, maçãs, leite e mel. Quem preparou estas coisas para a humanidade? A natureza é cega. Se vocês não creem em Deus, como explicam que a natureza cega conseguiu preparar exatamente as coisas que necessitamos com tanta abundância e variedades? Podem provar que a existência é a vida eterna. Ouvi um deles argumentando com um ateu. Suponha que pudéssemos falar com um embrião no seio materno, que você lhe dissesse que a vida embrionária é muito curta, seguindo-se a ela uma vida real longa, que responderia o embrião. Diria exatamente o que vocês ateus nos respondem quando falamos sobre o paraíso e o inferno. Diria que a vida no seio materno é a única vida e que tudo mais é insensatez religiosa. Todavia, se o embrião pudesse pensar, diria a si mesmo: aqui estão braços crescendo em mim. Não preciso deles, ao menos posso estirá-los. Por que crescem? Provavelmente haverá uma vida em um mundo vasto, onde terei de andar. Os olhos crescem apesar de estar em completa escuridão e de não necessitar deles. Para que eu quero olhos? Provavelmente o mundo de luz e cores virá depois deste. Assim, se o embrião pudesse refletir no seu desenvolvimento, saberia a respeito de uma vida fora do seio materno, sem vê-la. O mesmo acontece conosco. Enquanto somos jovens, temos vigor, porém não fazemos ideia de como usá-lo corretamente. Quando, com o passar do tempo, crescemos em conhecimento e sabedoria, o carro fúnebre espera-nos para nos levar ao túmulo. Então, por que foi necessário crescer em conhecimento e sabedoria, se não mais poderemos usá-lo? Por que crescem os olhos, as pernas e os braços em um embrião? É por causa de que vem depois. Tal é o que nos acontece aqui. Agora crescemos em conhecimento e sabedoria para usá-los no que vem depois. Estamos assim preparados para servir em um plano mais elevado que se segue à morte. A doutrina do comunismo a respeito de Jesus é que ele nunca existiu. Os obreiros da igreja subterrânea respondem a isso facilmente. Que jornal tem você aí? É o Pravda de hoje ou de ontem? Deixe de dar uma olhada. A 14 de janeiro de 1964 a 1964 começou a ser contado de quando? A partir daquele que nunca existiu a nada a fazer. Você diz que ele nunca existiu, mas você conta os anos a partir do nascimento dele. O tempo existiu antes dele, porém quando ele veio apareceu a humanidade que o que existiu antes tinha sido nulo e que o verdadeiro tempo só começou agora. Seu jornal comunista é uma prova de que Jesus não é uma ficção. Os pastores do Ocidente usualmente consideram que aqueles que estão nas igrejas são realmente convencidos das principais verdades do cristianismo, o que na realidade não acontece. Vocês raramente ouvem um sermão provando a veracidade de nossa fé, porém por trás da cortina de ferro, homens que nunca aprenderam isso dão aos seus convertidos uma base muito sólida. Não há uma linha divorciada nítida que possibilite dizer onde é que a igreja subterrânea, a principal coluna do cristianismo, termina e a igreja oficial começa. Elas são interligadas. Muitos pastores das igrejas de fantasia realizam um ministério secreto paralelo, indo muito além das limitações impostas sobre ele pelos comunistas. A igreja oficial, igreja dos que colaboram com os comunistas, tem uma longa história. Começou imediatamente depois da Revolução Socialista Russa, com a Igreja Viva, dirigida por um padre chamado Sérgio. Essa Igreja Viva proclamou abertamente naquele tempo em Moscou: nossa intenção não é reconstruir a igreja, porém aboli-la e irradiar toda a religião. Belo programa para uma igreja. Em todos os países temos tido Sérgio assim. Na Hungria, entre os católicos, foi o padre Banlog. Ele e alguns ministros protestantes ajudaram os comunistas a assumir todo o controle do Estado.
Na Romênia, os comunistas subiram ao poder com a ajuda de um padre ortodoxo, chamado Burdesii, ex-fascista, que teve de indenizar os vermelhos pelos seus pecados passados, tornando-se ainda mais vermelho do que o seu chefe. Esse padre postou-se ao lado de Visky, secretário soviético do Estado, e sorriu num gesto de aprovação quando aquele declarou na inauguração do novo governo comunista: "Este governo construirá um paraíso terrestre, e vocês não precisarão mais de um celestial." Quando o arcebispo Nikodin, da Rússia, está registrando que ele é um informante em favor do governo, o major Deriabin, desertor da polícia secreta russa, testificou que Nikodin fora seu agente. Esta é a situação em quase todas as denominações. A atual liderança dos batistas da Romênia foi imposta pela força. Ela denuncia os verdadeiros crentes. Na Rússia, a liderança dos batistas faz o mesmo. O presidente dos adventistas romenos, Tashik, disse mais que fora um informante da polícia secreta comunista desde o primeiro dia em que os comunistas subiram ao poder. Em lugar de fechar todas as igrejas, apesar de terem fechado muitos milhares, os comunistas estultamente decidiram permitir que algumas simbólicas igrejas oficiais permanecessem abertas e usá-las como janela, através das quais pudessem observar, controlar e eventualmente destruir os cristãos e o cristianismo. Decidiram que seria melhor deixar que existisse a estrutura da igreja e transformá-la em instrumento comunista para a fiscalização dos cristãos e um meio de iludir aqueles que visitam as terras deles. Ofereceram-me uma dessas igrejas sob a condição de, como pastor, prestasse informação à polícia secreta sobre os meus paroquianos. Parece que os ocidentais não podem atender isto. A igreja subterrânea, porém, nunca aceitará igrejas simbólicas e dirigidas como substitutas de um evangelismo que tenha sentido, seja eficaz e que tenha por alvo toda criatura, inclusive a mocidade. Nas igrejas oficiais, porém, há uma real vida espiritual e desrespeito de muitos líderes traidores. Tenho a impressão de que em muitas igrejas do Ocidente a situação é semelhante. As congregações são fiéis, algumas vezes não por causa a desrespeito dos seus líderes preeminentes. A liturgia ortodoxa tem permanecido a mesma. Ela alimenta o coração dos membros de sua igreja, mesmo que os sermões bajulem os comunistas. Os luteranos, presbiterianos e outros protestantes cantam os mesmos hinos antigos, e então, mesmo os sermões dos informantes têm de conter algo das Escrituras. O povo se converte sob a influência de homens que se sabe de antemão serem traidores e que relatarão à polícia secreta tais convenções. Os convertidos têm de ocultar sua fé da que transmitam através dos seus sermões corrompidos. Esse é o grande milagre de Deus descrito no livro de Levítico, capítulo 11, em linguagem simbólica. Sendo seus cadáveres que, segundo a lei mosaica, contaminavam, cair alguns sobre alguma semente de semear, esta será limpa. A honestidade obriga-nos outros sim a dizer que nem todos os líderes da igreja oficial, nem mesmo todos os seus oficiais mais graduados são homens a serviço dos comunistas. Membros da igreja subterrânea também são preeminentes nas igrejas oficiais, com exceção daqueles que têm de permanecer ocultos. Estes encaram o cristianismo não como uma religião que se acomoda a tudo e a todos, mas como militante. Quando a polícia secreta veio fechar o mosteiro de Vladimir Sheti, na Romênia, bem como em muitos lugares da Rússia, encontrou dificuldades. Alguns comunistas pagaram com a vida o crime de tentarem proibir a religião. As igrejas oficiais, no entanto, estão se tornando cada vez mais escassas. Duvido que em toda a União Soviética ainda existam 5 ou 6 mil igrejas. Os Estados Unidos, com a mesma população, têm umas 300 mil igrejas, e essas igrejas são, na maioria, apenas pequenos quartos, não igrejas como as figuramos. Visitantes estrangeiros veem uma igreja repleta em Moscou, aliás, a única igreja protestante em toda aquela cidade, e saem dizendo que ali existe mesmo liberdade. Até as igrejas estão superlotadas, alegremente relatam, não veem a tragédia do que seja apenas uma igreja evangélica para 7 milhões de almas. Nem aquelas pequenas igrejas de uma saleta estão ao alcance de 80% do povo da União Soviética, que até lá possam se locomover.
Essas multidões têm de ser esquecidos ou alcançadas pelo método subterrâneo de evangelização. Não há outra alternativa. Quanto mais o comunismo progrida em um país, tanto mais a igreja tem de ser subterrânea. No lugar das igrejas oficiais fechadas, surgem as reuniões das organizações antirreligiosas. Como a igreja subterrânea se alimenta de literatura ateísta? A igreja subterrânea também sabe usar tal literatura. Em primeiro lugar, alimenta-se de literatura ateística, do modo como, aliás, foi alimentado pelos corvos, os ateus. Dedicaram-se com zelo a perícia e ridicularizar e criticar versículos bíblicos. Publicaram livros intitulados A Bíblia Cômica e A Bíblia para Crentes e Descrentes. Tentaram mostrar a astutícia de versículos bíblicos e para tal citaram muitos deles. Como exultamos com isso, as críticas eram tão estúpidas que ninguém as levava a sério. Os livros, no entanto, foram publicados aos milhares e estavam cheios de versículos da Bíblia, indescritivelmente belos, até mesmo quando os comunistas os ridicularizavam. No passado, hereges condenados à fogueira pela Inquisição eram levados a suplício em procissão, vestidos com as roupas mais ridículas, nas quais se viam desenhos do fogo do inferno e de demônios, e que santos não eram tais hereges. De igual modo, os versículos bíblicos continuam sendo verdadeiros, ainda que o diabo os cite. A casa publicadora comunista rejubilou-se muito ao receber milhares de cartas em que se pedia a rendição de livros ateus que contivessem citações bíblicas e as ridicularizassem. Não sabiam os editores que tais cartas vinham da igreja subterrânea, que não tinham outra oportunidade de adquirir as escrituras. Outros, assim, sabíamos bem como usar as reuniões dos ateus. Um professor de comunismo demonstrou em uma reunião que Jesus não passava de um mágico. Tinha à sua frente um vaso com água. Misturou um pó na água e esta se tornou vermelha. Aqui está todo aquele milagre, explicou Jesus. Esconderam nas mangas de suas vestes um pó como este, e então pretendeu ter transformado a água em vinho miraculosamente. Eu, porém, faço ainda melhor do que Jesus. Posso transformar o vinho em água outra vez, e colocou outro pó no líquido. Este se tornou branco, depois outro pó, e o líquido ficou vermelho novamente. Um crente levantou-se e disse: Você nos espantou, camarada professor, com o que pode fazer. Pediremos apenas uma coisa mais. Beba um pouco do seu vinho. Ao que o professor replicou: Isso não posso fazer. O pó é venenoso. O crente atalhou: Aí está a grande diferença entre você e Jesus. Ele, com seu vinho, tem nos alegrado durante esses 2000 anos, enquanto vocês nos envenenam com o seu. O crente foi preso. Entretanto, a notícia do incidente propagou-se muito, fortalecendo a fé. Somos fracos, pequenos, todavia, somos mais fortes que o Golas do ateísmo, do que o Golias do ateísmo, porque Deus está do nosso lado. Estamos com a verdade. Certa ocasião, um conferencista comunista estava fazendo uma palestra sobre o ateísmo. Todos os operários da fábrica foram convocados a assistir à reunião. Entre eles havia muitos crentes. Sentaram-se silenciosos, escutando todos os argumentos do preletor contra Deus e sobre a estupidez de crer em Cristo. O preletor passou a provar que não existia Deus, nem mundo espiritual, nem Cristo, nem vida futura. O homem é apenas matéria, sem alma. Disse repentinamente que apenas a matéria existe. Um crente levantou-se e perguntou-se se lhe era permitido falar. A palavra lhe foi concedida. O crente pegou sua cadeira portátil e a jogou ao solo. Parou por um pouco, olhando a cadeira. Depois dirigiu-se à plataforma e esbofeteou o preletor. Este ficou furioso. Suas faces ficaram vermelhas de indignação. Soltou uns palavrões e chamou colegas comunistas para que prendessem o crente. E perguntou: Como se atreveu a esmurrar-me? Que motivo teve para isso? O crente respondeu: Você acaba de provar que é mentiroso. Afirmou que tudo não passa de matéria. Eu apanhei a cadeira e atirei no chão. A cadeira de ferro, matéria. Ela não se revoltou. É apenas matéria. Ao receber a bofetada, você não reagiu como a cadeira. Reagiu diferentemente. Matéria não tem raiva nem fica furiosa. Mas você ficou. Portanto, camarada professor, você está errado. O homem é mais do que simples matéria. Somos seres espirituais. De inúmeras maneiras como essa, cristãos simples da igreja subterrânea
refutava argumentos elaborados dos ateus. Quando estive preso, um oficial político me perguntou bruscamente: "Até quando vai você com sua estúpida religião?" Repliquei: "Já vi muitos ateus, na hora da morte, arrependidos de terem sido ímpios, invocavam a Cristo. Pode o Senhor imaginar um crente às portas da morte, arrependido de ter sido crente, passar a invocar Marx ou Lenin para livrá-lo dessa sua fé?" Ele começou a rir. "Boa resposta", disse e continuei: "Depois de um engenheiro constrói uma ponte. O fato de passar um gato sobre ela não é prova de que seja firme. Um trem precisa passar sobre ela para que sua resistência fique aprovada. O fato de o senhor ser ateu, quando tudo está indo bem, não prova a verdade do ateísmo. O ateísmo não dá segurança nos momentos de grande crise, e utilizei-me de livros de Lenin para provar que mesmo depois de se tornar primeiro-ministro da União Soviética, ele orava quando as coisas corriam mal. Estamos tranquilos, podemos calmamente aguardar o desenrolar dos acontecimentos. São os comunistas que não estão tranquilos, por isso lançam novas campanhas antirreligiosas. Com isto provam o que Santo Agostinho afirmou: inquieto está o coração até que descansem em ti. Porque até os comunistas podem ser conquistados. A igreja subterrânea, se for ajudada por vocês, que estão livres, ganhará os corações dos comunistas e mudará a face do mundo. Ganhá-los porque não é de acordo com a natureza ser comunista. Até um cachorro deseja possuir o seu osso. Os corações dos comunistas rebelam-se contra o papel que tem de desempenhar e os absurdos que tem de crer. Quando alguns comunistas afirmam que a matéria é tudo que somos, um punhado de substâncias químicas organizadas em determinado feitiço é que depois da morte seremos outra vez sais minerais. Basta perguntar-lhes como é então que comunistas em tantos países dão suas vidas por suas ideias. Poderiam um punhado de substâncias químicas ter ideias? Podem minerais sacrificar-se pelo bem de outro? A isso não tem resposta. E que dizem da brutalidade? Os homens não foram criados brutos e não suportam ser brutos por muito tempo. Vimos isso no desmoramento dos líderes nazistas, alguns dos quais se suicidaram, enquanto outros se arrependeram e confessaram seus crimes. Há algo positivo na grande quantidade de alcoólatras existentes no país comunista. É que eles anseiam por uma vida mais desafogada, que o comunismo não pode dar. O russo comum é pessoa de vida profunda, de amplo coração e generosidade. O comunismo é leviano, de pouca profundidade superficial. O russo procura buscá-la no álcool, expressar no alcoolismo seu horror à vida brutal, enganosa, simulada que tem de viver. Por um pouco tempo o álcool liberta, como para sempre lhe faria a verdade, se a pudesse conhecer. Em Bucareste, durante a ocupação russa, certa vez senti o impulso irresistível de entrar em uma caverna. Chamei minha esposa para me acompanhar. Ao entrar, vi um capitão russo de fuzil à mão, ameaçando todo mundo e pedindo mais bebida. Esta lhe havia sido negada, porque já estava muito embriagado. O pessoal estava em pânico. Fui ao proprietário que me conhecia e lhe pedi que desse bebida ao capitão, prometendo que me sentaria com ele à mesa para mantê-lo quieto. Garrafas de vinho, uma após a outra, foram postas em nossas mesas. Nesta, havia 3 copos. O capitão delicadamente encheu os 3 e bebíamos. Eu e minha esposa não bebemos, apesar de seu estado de embriaguez, sua mente trabalhava. Habituaram-se a beber. Falei-lhes a respeito de Cristo. Ele prestou atenção como eu não esperava. No fim ele disse: agora que você me disse quem é, eu lhe direi quem sou. Sou um padre ortodoxo, dos primeiros que negaram a fé, quando a grande perseguição ao tempo de Stalin começou. Ia de vila em vila para fazer palestras e dizer que não existia Deus e que, como padre, houvera sido um enganador. Sou enganador como o são todos os outros ministros, dizia-lhes. Fui muito acatado por meu zelo. Dessa forma, tornei-me oficial da polícia secreta. Deus me castigou fazendo que com estas mãos matassem cristão, depois de havê-los torturado. Agora bebo assim para esquecer o que fiz mais de inútil. Muitos comunistas suicidaram-se, assim fizeram seus maiores poetas. Essene e Mayakovsky suicidou-se. Também seu grande escritor Fedorov havia concluído sua novela intitulada de Felicidades, na qual explicava: felicidade consiste em trabalhar incessantemente pelo comunismo. Ele próprio se sentia tão feliz nesse trabalho incessante
que se suicidou com um tiro. Depois de concluir a novela, foi demasiado difícil para sua alma suportar tão grande mentira. Joffre Tomker, notáveis líderes comunistas e lutadores pró-comunismo nos dias dos czares, não suportava ver que na realidade é esse sistema. Eles também fundaram suicidando-se. Os comunistas são infelizes, mesmo seus grandes ditadores. Que infeliz era Stalin. Depois de matar quase todos os seus antigos camaradas, constantemente viviam com medo de ser envenenado ou assassinado. Tinham 8 quartos de dormir que podiam ser trancados, à maneira das casas fortes. Nos bancos, ninguém sabia em qual desses quartos ele dormia. Em determinada noite, não comia, nunca sem que o cozinheiro provasse o alimento em sua presença. O comunismo não faz ninguém feliz, nem mesmo seus ditadores. Eles necessitam de Cristo. Derrotando o comunismo, libertaremos não apenas as suas vítimas, senão também os próprios comunistas. A igreja subterrânea representa a mais profunda necessidade de nossos povos escravizados. Ajude-na. A característica da igreja subterrânea é o seu zelo pela fé. Um ministro que se disfarça sobre o nome de Jorge conta em seus livros Subterrâneo de Deus o seguinte incidente. Um capitão do exército russo dirigiu-se a um ministro da Hungria e pediu para falar-lhes a sós. Era muito moço, estouvado e muito seguro de sua função de conquistador. Conduzindo a uma pequena sala de conferências e fechadas a porta, deu sinal com a cabeça em direção à cruz que pendia da parede. Você sabe o que é aquilo? É uma mentira, disse ao ministro. É apenas uma impostura que vocês, ministros, usam para iludir os pobres e tornar mais fácil aos ricos, conservá-los na ignorância. Vamos estarmos sozinhos. Declare-me se não é verdade que você nunca realmente creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. O ministro sorriu. Mas, meu pobre rapaz, com certeza eu creio. Isto é verdade. Não quero brincadeira, berrou o capitão. Isto é sério. Não riam de mim. Tirou o revólver e o colocou junto ao corpo do ministro. Se você não admitir que isto é mentira, eu atiro. Eu não posso admiti-lo porque não é verdade. Nosso Senhor é real e verdadeiramente o Filho de Deus, disse o ministro. O capitão atirou o revólver no chão e abraçou o homem de Deus. Lágrimas corriam dos seus olhos. É verdade, exclamou ele, é verdade. Eu creio também, mas não tinha certeza de que possamos morrer sim, por esta fé, até que eu descobri por mim mesmo. Oh, muito obrigado. Você fortaleceu minha fé. Agora eu também posso morrer por Cristo. Você me mostrou como. Conheci outros casos semelhantes. Quando os russos ocuparam a Romênia, 2 soldados armados entraram em uma igreja, conduzindo seus fuzis. Disseram, nós não cremos na vossa fé. Aqueles que não a deixarem, imediatamente serão fuzilados. Os que a abandonarem, passem para a direita. Alguns passaram. Estes receberam ordem de sair da igreja e ir para casa. Fugiram para salvar suas vidas. Quando os russos ficaram a sós com os crentes que permaneceram abraçados-nos e disseram-lhes, nós também somos crentes, mas queríamos somente a companhia dos que consideram valer a pena morrer pela verdade. Tais homens lutam pelo evangelho em nossos países, e lutam não somente pelo evangelho, lutam igualmente pela liberdade. Nos lares de muitos crentes ocidentais, algumas vezes se gastam horas a ouvir músicas profanas. Em nossos lares, músicas altas podem também ser ouvidas, porém é apenas para abafar conversas sobre o evangelho e o trabalho oculto, de forma que os vizinhos não nos ouçam e deletam a polícia secreta. Como se regozijasse quando, por acaso, encontra um verdadeiro crente provido do Ocidente. Quem escreve estas linhas é pessoas sem importância. Sou, porém, a voz do que não pode falar, dos que estão amordaçados e que jamais dispõem de que os representes no Ocidente, em nome deles, apelo para que haja grande seriedade de fé e no trato dos problemas do cristianismo. Em nome deles, peço orações e auxílios práticos para a fiel sofredora igreja subterrânea das terras comunistas. Venceremos os comunistas primeiro, porque Deus está no nosso lado. Segundo, porque a nossa mensagem corresponde à mais profunda necessidade dos corações comunistas que estiveram nas prisões dos nazistas. Confessaram-me que oravam nas horas difíceis. Cheguei a ver oficiais comunistas morrerem pronunciando as palavras de Jesus. Venceremos porque toda a herança cultural do nosso povo está do nosso lado. Os russos
podem proibir todos os escritos dos modos cristãos. Há, porém, os livros de Tolstói e Dostoiévski. O povo acha luz do evangelho neles. Da mesma forma, se da Goethe na Alemanha Oriental, Shakespeare, a polícia na Polônia e outros. O maior escritor romeno foi Sandoviano. Os comunistas publicaram o seu livro A Vida dos Santos sob o título A Lenda dos Santos. Entretanto, mesmo sob este título, o exemplo da vida dos santos inspiram. Eles não podem excluir as reproduções de Rafael, Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, da história das artes. Esses quadros falam de Cristo. Quando falo com um comunista sobre Cristo, as profundas necessidades espirituais de seu coração são minhas aliadas, minha ajudante. A maior dificuldade para ele é não responder aos meus argumentos. Sua grande dificuldade é acalmar a voz de sua própria consciência, que estão ao meu lado. Pessoalmente, conheci professores do marxismo que, antes de fazerem uma conferência ateística, oravam a Deus para que os ajudassem a fazê-la. Conheço comunistas que iam longe para assistir a uma reunião secreta. Ao serem descobertos, negavam terem estado lá. Depois choravam lamentando não terem tido coragem de ficar firmes na fé, que os compeliram a assistir à reunião. Eles também são homens, uma vez que o indivíduo chega à fé, mesmo fé muito primária. Esta se desenvolve a crescer. Estamos certos de que ela vencerá, porque nós, da Igreja Subterrânea, a temos visto vencer vezes seguida. Os comunistas são amados por Cristo, podem e devem ser conquistados para o Senhor, e só o podem se pela Igreja Subterrânea, de trás da cortina de ferro. Quem quer que deseje satisfazer os anseios do coração de Cristo, pela salvação das almas de toda a humanidade, deve sustentar a Igreja Subterrânea em seu trabalho. Jesus disse, ensinai todas as nações. Ele não disse, parai diante da cortina de ferro. Fidelidade a Deus e a grande comissão compele-nos a atravessar esta cortina e a alcançar em cada 3 homens vivos escravizados ao comunismo. Podemos alcançar 1 em cada 3 homens vivos escravizados ao comunismo. Podemos alcançá-los trabalhando com a Igreja Subterrânea que já se encontra lá. 3 grupos constituem a Igreja Subterrânea. Primeiro, pastores e ministros destituídos pelo comunismo. Há 3 grupos que compõem a Igreja Subterrânea nos países comunistas. O primeiro é constituído de milhares e milhares de ex-pastores e ministros destituídos de suas igrejas e afastados de seus rebanhos, porque não quiseram comprometer-se ao Evangelho. Muitos de tais ex-pastores e ministros têm estado presos durante anos e torturados por sua fé. Foram libertos e imediatamente retornaram aos seus ministérios secretos e efetivamente ministrando na Igreja Subterrânea, posto que os comunistas fechassem as suas igrejas ou os substituíssem por ministros de maior confiança. Continuam seu ministério, mais eficiente do que nunca, ministrando secretamente em reuniões ocultas, em celeiros, sótãos, porões, em capinzais à noite ou em qualquer lugar onde os crentes possam se reunir secretamente. Tais homens são mártires vivos, que não interromperam seu ministério e que se arriscam a outras torturas e prisões. Segundo, a Igreja Leiga. A segunda parte constituída da Igreja Subterrânea é o vasto exército de homens e mulheres consagrados. Deve ser entendido que na Rússia ou na China não há cristãos nominais, de coração dívido ou mornos. O preço que eles pagam é grande demais. O outro ponto a lembrar é que a perseguição sempre produziu melhores crentes, dão seu testemunho e ganham almas. A perseguição comunista tem sido um tiro pela culatra, tem produzido crentes sérios e consagrados, como raramente se vê nos países livres. Esse povo não pode entender como alguém é crente sem desejar conquistar cada alma que encontra. O Estrela Vermelha, jornal do exército russo, atacou os crentes russos dizendo: os adoradores de Cristo gostam de cravar suas garras vorazes em todos. Entretanto, o brilho de suas vidas cristãs conquista para eles o amor dos seus conterrâneos e vizinhos. Em qualquer vila ou cidade, os cristãos são os moradores mais benquistos e amados. Quando uma mãe está muito doente para cuidar de seus filhos, é a mãe cristã que vem ajudá-la. Quando o homem está por demais doente e não pode cortar a sua lenha, é um crente que faz isso para ele. Os crentes vivem o seu cristianismo, e quando começam a testemunhar de Cristo, o povo escuta a crer, porque tem visto em Jesus suas vidas. Uma vez que ninguém senão ministro licenciado oficialmente podem falar em uma igreja, os milhões de fervorosos e dedicados crentes em todos os recantos do mundo comunistas conquistam almas e testemunham nos mercados, no chafariz,
das aldeias em toda parte por onde vão. A imprensa comunista admite que açougueiros colocam furtivamente folhetos evangélicos nos embrulhos de carne, que vendem e admitem que ocupam lugares de influência em casas editoriais comunistas e voltam sorrateiramente tarde à noite, põem suas impressoras e funcionam a imprimir alguns milhares de exemplares de literaturas evangélicas. E sai antes do nascer do sol. A mesma imprensa admite que crianças cristãs em Moscou têm recebido o evangelho de alguma fonte. Depois copiam trechos à mão. A seguir, colocam esses trechos nos bolsos dos sobretodos de seus professores, pendurando nos guarda-roupa das escolas. O grande número de homens e mulheres leigos é uma força missionária muito poderosa e eficiente na conquista de almas nas terras comunistas. Em Cuba, país comunista, ex-missionários afirmam que uma secreta igreja leiga está surgindo desde que todos os verdadeiros ministros têm sido presos ou perseguidos, e após substituído por ministros comunistas, esses milhões de crentes dedicados, verdadeiros e fervorosos da igreja leiga têm sido purificados pelo fogo da perseguição com que os comunistas esperavam destruí-los. Terceiro, pastores e ministros oficiais que não aceitam mordanças nem são silenciados. Mordaças e nem são silenciados. A terceira parte vital da igreja subterrânea é o grande corpo de pastores fiéis da igreja oficial. Porém, igrejas amordaçadas e reduzidas ao silêncio. Igreja subterrânea não é algo completamente separado da igreja oficial. Em muitas terras comunistas, como a Iugoslávia, Polônia e Hungria, muitos dos pastores das igrejas oficiais trabalham ocultamente na igreja subterrânea. Em alguns países, há um entrelaçamento entre elas. Esses pastores não têm permissão de falar sobre Cristo, fora de suas igrejinhas de saleta. Não se lhes permitem reuniões de crianças, nem de jovens. Os não crentes têm medo de assistir a elas. Os pastores não têm permissão de orar aos membros enfermos de suas igrejas, na casa deles. São contidos por todos os lados pelos regulamentos comunistas, os quais tiram de suas igrejas todo e qualquer sentido. Muitas vezes, tais pastores, em face de restrições que tornam ridicularizar a chamada liberdade religiosa, corajosamente se arriscam por exercer paralelamente um ministério secreto, que ultrapassa de muito as limitações comunistas. Realizam um ministério secreto entre as crianças e moços, evangelizam ocultamente os lares e porões. As escondidas recebem e distribuem literatura cristã entre pessoas de alma faminta, arriscam sua liberdade desdenhando secretamente as restrições oficiais e ministram àqueles que têm fome espiritual em torno deles. Aparentemente dóceis e obedientes externamente, arriscam a vida para ocultar e espalhar a palavra de Deus. Muitos desses homens foram recentemente descobertos e presos na Rússia. Receberam a sentença de vários anos de encarceramento. Tais são os que constituem a terceira parte vital da igreja subterrânea. Ex-ministros, expulsos e perseguidos pelos comunistas, a igreja leiga e pastores oficiais que secretamente desempenham um ministério muito maior e mais extenso do que lhe é permitido. Todos estes estão trabalhando na igreja subterrânea. Esta continuará até que o comunismo seja derrotado. Em alguns lugares, uma parte mais ativa do que a outra, porém todas trabalham por Cristo, com grande risco. Um homem que frequentemente viaja por terras comunistas é que é muito interessado em assuntos religiosos. Ao voltar de uma de suas viagens, escreveu que nunca se encontrou nenhuma igreja subterrânea. É como viajar pela África Central, entre as tribos não educadas e voltar dizendo: procurar diligentemente. Perguntei a todos se falavam em prosa. Todos me responderam que não. A verdade é que todos falam em estilo prosaico, sem o saberem. Os cristãos das primeiras décadas também não sabiam que eram cristãos. Se alguém lhes perguntasse sobre sua religião, teriam respondido que eram judeus, israelitas, crentes em Jesus como Messias. Irmãos santos, filhos de Deus, o nome cristão foi-lhe aplicado por outros muito tempo depois e pela primeira vez em Antioquia. Nenhum dos seguidores de Lutero sabia que era luterano. O próprio Lutero protestou com veemência contra essa designação. Igreja subterrânea é nome dado pelos comunistas, bem como por pesquisadores ocidentais da situação religiosa nos países comunistas. Há uma organização secreta formada espontaneamente em todas as terras comunistas. Os membros das igrejas subterrâneas não chamam sua organização por este nome, chamam-se de cristãos crentes, filhos de Deus. Realizam, porém, um trabalho subterrâneo. Reúnem-se secretamente, divulgam o evangelho em reuniões clandestinas, às quais algumas vezes assistem estrangeiros,
Os mesmos que negam ter visto a igreja subterrânea é um nome adequado, dado pelos adversários e por aqueles que olham com amor do lado de fora para esta maravilhosa organização secreta. O leitor pode viajar durante anos pelo Ocidente e nunca encontrar uma rede de espiões soviéticos, o que não significa que ela não existe. Apenas ela não é tão estúpida para se apresentar a viajantes curiosos. Citarei no capítulo seguinte alguns trechos da imprensa soviética que provam a existência e crescente importância desta corajosa igreja subterrânea.